Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença, sou uma criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor prometeu e nós confiamos na sua palavra. O Senhor disse que estaria todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós cremos nessa verdade, Pai, da sua presença permanente em nossas vidas. Você disse: eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Obrigado, Senhor, nós temos a consciência de que nós estamos em suas mãos, de que pertencemos ao Senhor. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor é constante. O Senhor não muda com sombras, variações, você permanece o mesmo o tempo todo. Como é bom poder viver essa consciência e a realidade de um Deus que não muda. Como é bom, Pai, poder conhecer o seu caráter e entender o seu caráter de um Deus que não muda. A sua palavra diz que a unção do Senhor que nós recebemos, ela permanece em nós e ela nos ensina todas as coisas. Obrigado, Pai. Obrigado por essa consciência de que a sua presença, a sua unção não está indo e voltando, o seu Espírito está se retirando e vindo ao nosso encontro, mas o Senhor prometeu algo permanente em nós. Somos selados pelo seu Espírito. Obrigado por essa consciência, essa convicção que nos ergue, que nos coloca de pé, que nos alegra, que nos transforma, Pai, que nos revela cada dia mais do seu caráter, da sua bondade, do seu amor. Nós abrimos o nosso coração para a sua palavra, para sermos instruídos pelo Senhor. O Senhor mesmo disse: eu te instruirei, te mostrarei o caminho que você deve seguir. E nós cremos no seu Espírito nos instruindo, nos guiando, nos mostrando o caminho que nós devemos andar, Pai. Fala ao nosso coração, nos inspire, nos ensine. Nós desejamos receber a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Graça e paz. Você pode se assentar. Já cumprimentou essa pessoa que está próxima aí de você, ao seu lado? Desejou um bom dia para ela? Bom? Amém. Glória a Deus. Final de semana maravilhoso, não é verdade? Ontem tivemos batismo nas águas. O Kelbert batizou. Tivemos outros irmãos batizando, né? Mas menção honrosa. Se chover durante esses dias, usem guarda-chuva. Mas, irmãos, foi maravilhoso, né? O batismo, né? Agradecer a todo mundo que esteve presente, que participou, que serviu. Foi um tempo muito precioso. Ontem à noite também celebramos 1 ano da nossa Igreja Verbo da Vida no bairro Eldorado. Glória a Deus. Parabéns, pastor Diógenes, Rafaela, pelo trabalho excelente que vocês têm realizado lá. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Gosto muito desse capítulo, sou muito inspirado por ele. Nós vamos ver aqui Jesus orando, intercedendo pelos seus discípulos, mas também intercedendo por nós. E você saber que oração já é uma coisa poderosa, uma coisa boa, saber que tem alguém orando por você, mas saber que Jesus orou por nós, é algo maravilhoso também. João 17, nós vamos ler a partir do versículo 7. Desde o verso 1, Jesus está orando à vontade do Pai, orando em favor dos seus discípulos. Mas a partir do verso 7 está escrito assim: agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti.
pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. Eu tenho glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, falando acerca de Judas, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Então nós temos aqui Jesus orando em favor dos seus discípulos. Ele diz que esses discípulos, eles passaram a crer nele, porque ele havia dado aos discípulos a palavra de Deus. E porque Jesus entregou aos discípulos a palavra de Deus, os discípulos passaram a crer então em Jesus, se tornaram discípulos dele. Mas agora Jesus ele está em um momento próximo à sua crucificação, próximo à sua partida, sua morte, ressurreição, mas após a sua ressurreição ele estaria por alguns dias ainda com seus discípulos, ensinando coisas. A Bíblia diz que ele fica 40 dias após a sua ressurreição, ensinando através da inspiração do Espírito Santo, ministrando coisas a respeito do reino de Deus para os seus discípulos. Mas após esse momento, Jesus ele subiria aos céus. E aqui ele está intercedendo pelos seus discípulos, dizendo ao Pai. Veja que Jesus não está apenas pedindo algo ao Pai. Essa oração de Jesus, ela nos mostra um relacionamento. Jesus está contando para o Pai aquilo que ele fez. O Pai sabia do que ele fez entre os seus discípulos, mas ele está conversando com o Pai, dizendo: Pai Santo, enquanto eu estive com eles, eu os guardei, eu os protegi. Agora eu estou partindo, eu vou para o Senhor, mas eu peço que o Senhor os proteja. Eu oro por eles, eu oro para que o Senhor guarde eles nesse mundo. Eles não são desse mundo, assim como eu também não sou. E é por isso que eu oro, não para que o Senhor tire eles desse mundo, mas para que o Senhor os proteja do maligno. E sabe, com essa oração de Jesus, eu gostaria de trazer algumas instruções que eu creio que são necessárias para a nossa vida como igreja. Amém? Entre elas está o fato de que nós não pertencemos a este mundo. Amém? É importante que a gente entenda isso, porque a salvação em Cristo Jesus, ela transforma a nossa vida. E a Bíblia, de fato, ela vai nos mostrar que no momento que nós recebemos a Cristo, que nascemos de novo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós. No momento em que recebemos a Cristo como Senhor, nós já somos filhos de Deus. E é claro que, sendo filhos de Deus, nós seremos guardados por Ele, abençoados por Ele, protegidos por Ele. Mas nós precisamos entender que Deus nos deu uma responsabilidade, uma função específica, enquanto nós vivemos nesse mundo. Jesus, ele ora por proteção. Ele mostra que, a partir do momento que os discípulos o receberam, eles não pertenciam mais a este mundo, e essa deve ser a nossa realidade. E a gente precisa compreender a respeito disso. Quando a palavra de Deus ela nos mostra que em Cristo nós nos tornamos uma nova criação, a palavra diz que isso provém de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo, e Ele nos deu um ministério, um trabalho de reconciliar o mundo. Então, se nós não pertencemos a este mundo, de acordo com as palavras de Jesus, o que nós fazemos ainda nesse mundo? Qual é a nossa missão nessa terra? O que Deus espera de nós nesse mundo, que não pertencemos a Ele? O que nós estamos fazendo aqui? Para que Deus nos deixa ainda nesse lugar? Como nós devemos nos portar? A palavra de Deus ela vai trazer a resposta do porquê nós estamos aqui. Nós lemos até o verso 17, Jesus ele ora pela nossa unidade,
e pela santificação que vem pela palavra de Deus, mas o versículo 18, ele continua e ele diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Ou seja, Jesus estava nesse mundo com o propósito de alcançar, de salvar os perdidos, e Jesus, ele agora alcançando esses discípulos, e essa primeira parte da oração de Jesus, ela é dedicada não àqueles que estavam no mundo, mas especificamente aos seus discípulos. Agora Jesus disse: assim como me enviaste, do mesmo modo que o Senhor me enviou ao mundo, eu estou enviando eles ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. E aí no verso 20, Jesus vai dizer algo diferente do que ele disse no início. Ele estava dizendo: olha, eu não oro pelo mundo, eu estou orando exclusivamente pelos meus discípulos. Mas no verso 20 ele diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Amém? Então, há uma mensagem de Cristo direcionada aos seus discípulos, há uma oração de Cristo dedicada aos seus discípulos, para que eles sejam protegidos, para que eles sejam guardados desse mundo. Jesus deixa claro que esses discípulos dele não pertencem ao sistema desse mundo. Jesus ora para que existisse unidade entre os discípulos, assim como ele é um com o Pai, e Jesus também envia esses discípulos ao mundo. E nessa oração, Jesus ele diz ao Pai: eu não oro apenas por eles, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Amém? Através deles. Através dos discípulos de Jesus, nós fomos alcançados pela palavra de Deus. Jesus ordenou aos seus discípulos a levarem a palavra de Jerusalém, a Judéia, Samaria, até os confins da terra, e essa palavra chegou até a nós. Agora, uma vez que nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós recebemos a mesma missão que os primeiros discípulos de Jesus receberam: levar a palavra para o mundo. Então, o objetivo de nós estarmos nesse mundo é transmitirmos a mensagem de Jesus para todo mundo. A Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho unigênito para que todo aquele que crê no Filho de Deus não se perca, mas tenha a vida eterna. Essa é a missão da igreja. Esse é o propósito da igreja: levar uma mensagem de vida eterna para todas as pessoas, para todo mundo. E claro, nesse processo que nós temos de levar a mensagem, nós reconhecemos que Deus está presente. E nós desfrutamos, sim, de todos os benefícios de termos a companhia de Deus, a comunhão de Deus em nós. A Bíblia diz que nós recebemos tudo no que diz respeito à vida e à piedade. Nós somos abençoados em Cristo, mas a nossa visão ela não pode estar limitada para o aqui e o agora, para as coisas apenas dessa vida. Em 1 Coríntios 15, no versículo 19, 1 Coríntios 15, verso 19, o apóstolo Paulo está explicando a respeito da ressurreição, que é aquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera, a transformação do nosso corpo mortal para se tornar um corpo imortal, um corpo que não se corrompe. Ele fala a respeito da nossa eternidade com Deus. A nossa vida não é só para esse tempo. Então ele vai dizer no verso 19 de 1 Coríntios 15, que ele está explicando a respeito da eternidade, ele vai dizer que se esperarmos em Cristo apenas para as coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes entre os homens. De uma forma mais branda, né, essa palavra infeliz, mas há uma versão que diz que dos homens nós somos os mais miseráveis, se nós esperarmos em Cristo apenas para as coisas dessa vida. Agora veja, Cristo tem coisas boas para os seus filhos ainda nessa vida. Amém? Existe uma paz que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações. Existe alegria como fruto do Espírito habitando em nós. Existe vida em abundância que Jesus torna disponível para nós no momento em que nós recebemos a Ele. Tudo isso está disponível para nós, mas nós precisamos entender algo. Nós temos uma missão e a gente não pode ficar distraído com as coisas e esquecer do nosso propósito central.
daquilo que Cristo nos deu. Porque quando nós tiramos os olhos de Cristo e da missão que Ele nos deu, as coisas dessa vida podem acabar nos desanimando. Desafios, dificuldades, provações, perseguições. Agora, muitos lugares vendem a ideia de que vir para Cristo é viver uma vida isenta de qualquer tribulação ou adversidade. E o problema é que quando você compra ou acredita numa ideia mentirosa, é que a ideia é mentirosa, né? E ela vai trazer consequências terríveis. Então você vai ver crentes decepcionados com Deus, porque olham para a sua própria vida e estão frustrados porque o sonho dela, o sonho que ela tem, o sonho da infância, ou o sonho que os pais colocou no coração dela, incutiu nela, não foi realizado. Então alguém se questiona, para que serve Deus, se Ele não realiza os meus sonhos? Para que eu vou querer ir para a igreja, se eu não tive um aumento de salário? Eu sei que olhando assim e explicando dessa forma, parece uma coisa absurda. Mas muitas pessoas têm vendido um evangelho como ele não é. O evangelho não é sobre isso. É uma boa notícia de salvação, é uma boa notícia que transforma as nossas vidas, que nos conduz a uma vida abundante, mas toda essa abundância de vida que Deus preparou para nós está dentro desse reconhecimento de que nós não pertencemos a este mundo. Pessoas decepcionadas com Deus, e vejo isso no dia a dia, porque ainda não se casaram. Pessoas decepcionadas com Deus, porque não mudaram de emprego, porque não trocaram de carro, porque não trocou de celular. Sabe, irmãos, a Bíblia ela deixa claro, nós não pertencemos a este mundo. Amém? Então, as coisas que se limitam a essa vida não devem dominar o nosso coração, não deve dominar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós temos uma eternidade em Deus. Essa mensagem ela poderia, se não compreendida de uma forma correta, ser distorcida e alguém pensar que Deus tem uma vida ruim para você agora, para que lá na frente você tenha uma vida boa. E não é sobre isso que eu estou falando. Mas a gente precisa ter uma consciência de propósito e de eternidade. Algumas pessoas procuram igreja para que a igreja satisfaça as suas necessidades. E sabe, isso acontece com a maioria de nós. Nós chegamos por algum motivo, alguma dificuldade, algum desafio, algum problema, e Cristo é aquele que nos transforma mesmo. Ele é aquele que está dizendo para o mundo, e nós estamos pregando isso para o mundo. Venham a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar você. De fato, Cristo faz isso em nossas vidas. Mas Ele nos deu um propósito, e é dentro desse propósito dEle que nós encontramos realização. Fora dEle, mesmo que existam coisas, você corre o risco de viver como uma pessoa frustrada, mesmo possuindo coisas. Porque Deus colocou em nós a eternidade. Amém? Jesus orou por nós. Agora, como discípulos de Jesus, como pessoas que não estão dominadas a uma vida do aqui e o agora, nós também podemos orar, interceder por aqueles que ainda vão crer no Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 2. Esse texto fala sobre a vontade de Deus. Primeiro Timóteo 2, no verso 1, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Há uma recomendação de intercessão, de oração por todos os homens, e nós vimos Jesus orando pelos seus discípulos e orando por aqueles que ainda estavam para crer nele. O verso 2 diz assim: pelos reis e por todos que exercem autoridade,
para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Se nós lermos esse versículo ao contrário, eu poderia dizer para você que Deus, Ele deseja que você tenha uma vida com toda piedade e dignidade. E isso é verdade. Amém? A vida de piedade que a Bíblia trata é essa vida de fé, uma vida de devoção, uma vida justa diante de Deus. Deus deseja que você tenha uma vida digna e justa. Deus também deseja que você tenha uma vida tranquila e pacífica, mesmo estando em um mundo caído. Essa é a vontade de Deus, que a sua vida seja tranquila e que a sua vida seja pacífica. Agora, é interessante que os versos anteriores vai nos mostrar sobre como nós alcançamos esse resultado de vida tranquila, pacífica, com dignidade e piedade. E a gente, voltando para aquilo que a gente leu primeiro, a gente vê: antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas. Amém? Se a sua consciência é uma consciência do mundo, só das coisas do terreno, das coisas daqui e do agora, você pode até desejar ter uma vida tranquila, mas você vai querer ter essa vida tranquila na base da sua própria força, sua própria sabedoria. Mas a palavra traz uma recomendação antes da vida tranquila e pacífica. Antes de tudo, que se façam súplicas e orações com ações de graças por todos os homens. Amém? Veja que aqui nós percebemos que o Evangelho ele não é para satisfazer as nossas cobiças ou algum tipo de egoísmo. Porque, de forma egoísta, se você é alguém que ora por você, pela sua família, pelas pessoas que trabalham com você, você já é uma pessoa, em relação ao mundo, acima da média. Não, eu tenho muita fé em Deus, eu oro todos os dias. Todos os dias eu peço a Deus para abençoar minha família, meus filhos, meus pais, minha empresa, o meu trabalho e mais ninguém. Veja que essa não é a proposta de Cristo para nós. A proposta do mundo é uma proposta de competição, eu olho só o meu. Mas a vida em Cristo, ela vai nos levar a orar por todos os homens. Todas as pessoas. O mundo vai dizer o que eu tenho a ver com a vida de todas as pessoas. Eu preciso preocupar com a minha vida. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Está escrito. No para-choque do caminhão, né? Deus nos deu responsabilidade sobre o outro ainda. De interceder pelo outro, por todos os homens. Agora, o verso 2, ele traz uma ênfase dizendo pelos reis e por todos que exercem a autoridade. A questão é, eu desejo uma vida tranquila e pacífica, mas eu quero fazer isso na força de Davi, na base da guerra, na base do confronto, na base da espada. E quando faz isso, esquece que se está vivendo numa nova aliança, que tem promessas superiores. A nova aliança nos revela que o nosso inimigo não são as pessoas. Efésios 6 vai dizer, a nossa luta não é contra carne e sangue. Se eu vivo com uma mentalidade no mundo, eu vou achar que o meu problema são pessoas. Eu vou viver para brigar com as pessoas. Mas se eu entendo que eu não pertenço a esse mundo, e que minha função nesse mundo é a missão de reconciliar os homens com Deus, eu entendo que a minha luta não é contra carne e não é contra sangue. É contra principados, potestades, dominadores das trevas, neste mundo tenebroso. Agora, certamente um inimigo esperto, que é o que Satanás faz, não é que Satanás pode ir lá, e embora algumas pessoas pensem nisso, que ele vai lá pegar o seu pescoço, cortar o freio do seu carro, fazer você bater, não, é isso que ele vai fazer. O que Satanás vai fazer é disseminar mentiras, engano. É isso que ele vai fazer. E o que o inimigo vai querer fazer? Tentar mostrar que o seu inimigo é outro. Seu inimigo é o seu vizinho. Seu inimigo é o seu irmão. Seu inimigo é a sua sogra.
E você fica brigando com as pessoas. Seu inimigo é o governo. E você fica brigando com as pessoas. Irritado com as pessoas. Maldizendo, falando mal das pessoas. Amaldiçoando pessoas. E numa mesma boca que deveria jorrar apenas vida, dá lugar a palavras de morte. Numa mesma língua que só deveria proferir palavras de bênção, vaza maldição. E a Bíblia vai dizer, irmãos, não convém que seja assim. Nós não podemos bendizer a Deus com os lábios e amaldiçoar os nossos irmãos. Nós devemos orar pelos reis. Daqui nós escapamos, né? A gente poderia pensar assim, nós não estamos numa monarquia, né? Mas que bom que ele colocou, e por todos que exercem autoridade. Então não importa se é rei, se é presidente, se é governador. Não importa, nós devemos orar por todas as pessoas. Agora, ele poderia parar por aqui, mas ele vai dar uma característica de pessoa que talvez se ele não colocasse, a gente ia nem querer orar por ela, que são autoridades. Esse mundo se opõe à autoridade. A palavra de Deus, ela diz em Romanos 13, no verso 1 e 2, que toda a autoridade é estabelecida por Deus. E quem se opõe à autoridade se rebela contra Deus. A posição de autoridade é algo estabelecido por Deus. Não significa que a pessoa que ocupa uma posição de autoridade foi Deus que colocou. Mas isso não significa que nós não devemos orar por quem são os líderes, por quem está em posição de autoridade em uma nação. Ah, eu oro para que morra. Não é assim que a Bíblia nos ensinou. Em Mateus 5, no versículo 44, Jesus ele vai ensinar a respeito de... Ele diz, vocês ouviram o que foi dito. Sabe, eu sei que essas verdades confrontam a gente. Mas nós somos discípulos de um mestre que dizia aos seus ouvintes, vocês ouviram o que foi dito, mas o que disseram para vocês não é a verdade. Jesus disse, eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Como que a gente lida com a perseguição? Orando por quem nos persegue. Ah, mas tal governo, tal pessoa é injusta, está fazendo errado, o que eu faço? Amo e oro por aquele que me persegue. Eu sei que quando nós olhamos para isso, alguém poderia dizer, mas os dias estão muito difíceis, as coisas estão muito complicadas, a gente tem governantes muito ruins. Ontem no batismo, o pastor Paulo falou um pouco a respeito de como a igreja viveu os seus primeiros anos, né? E como era o Império Romano. Não chega perto do que nós estamos vivendo hoje. O apóstolo Paulo, que escreve isso e fala para orar pelos reis e por todos que exercem autoridade, talvez tenha sido um dos homens que na história foi o homem que mais sofreu com autoridades que agiam de uma forma errada. Ele sofre com os religiosos, mas as autoridades também eram um problema na vida dele. Quando nós olhamos para o livro de Atos e a gente vai ver o progresso do Evangelho, a mensagem do Evangelho se expandindo, nós vamos ver curas, nós vamos ver milagres, mensagens maravilhosas, livramento de Deus, o ministério de anjos em operação, mas nós vamos ver uma igreja duramente perseguida. Mas a postura é uma postura de alguém que reconhece, eu não pertenço a esse mundo. E a única maneira que eu tenho de transformar as pessoas más desse mundo é através do poder do Evangelho. É só através da salvação em Cristo Jesus que esse mundo vai ser transformado. É exatamente isso que o contexto de Timóteo está dizendo. O verso 3 diz assim, isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos
e cheguem ao conhecimento da verdade, ou ao pleno conhecimento da verdade. Nós queremos mudança na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Eu quero viver num lugar melhor. Eu quero que as pessoas tenham boas condições de saúde, de educação, de trabalho, que as pessoas prosperem, porque existe isso no reino de Deus. Mas a ferramenta que Deus me deu, apresentada nas Escrituras, ela passa pela oração. Eu sei que dentro de algum revolucionário pode estar gritando assim, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Eu não estou falando sobre não fazer nada. Eu estou falando sobre o que a palavra está falando. Nós precisamos orar. Orar. Sempre quando uma ideia começa a ser combatida na cabeça de alguém, ela começa a brigar com a pessoa que está falando, eu não estou falando sobre não se posicionar. Eu não estou falando sobre ter direitos e não exercer direitos. Eu não estou pregando sobre isso. Eu estou falando sobre oração e sobre a missão que Deus nos deu de levar a palavra por todo o mundo. Essa é a nossa vocação, é a nossa esfera de influência. Há um poder na oração de um justo. Que poder que a oração de um justo tem? Irmãos, de impactar uma nação. Porque quando a gente pensa na oração feita pelo justo, a gente pensa em cura, e de fato acontece. A gente pensa numa provisão. Mas o exemplo que a palavra traz sobre o profeta Elias, a Bíblia diz que ele era um homem como nós. E é nesse contexto que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora, aquilo que Elias fez trouxe impacto sobre o lugar que ele vivia. A Bíblia diz que durante 3 anos e meio ele orou e não choveu, depois ele orou e a chuva veio. Existe o poder de Deus disponível na nossa oração para transformar realidade de cidades. Nós cremos nisso. Nós oramos pela região do norte de Minas. Nós cremos e nós temos na nossa declaração de fé que essa região não vai ficar sendo reconhecida como uma região de pobreza. Nós cremos que, pela mensagem do Evangelho, a palavra da fé, nós cremos em empresas grandes vindo para Montes Claros, vindo para o norte de Minas, multinacionais chegando. Nós cremos em melhorias em estradas, nós cremos em tudo isso, irmãos. Mas nós não nos perdemos da missão que Deus nos deu. Nós temos uma missão, e essa missão passa por orar pelos governantes, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Queria te mostrar algo em Atos, no capítulo 4. Comecei dizendo que nós não pertencemos a este mundo. São palavras de Jesus, amém? Foi Jesus quem disse isso. Jesus orou para que nós fôssemos protegidos nesse mundo, porque esse mundo é mau. Eu disse também que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue. Eu disse que nós precisamos orar pelos reis, pelas pessoas que exercem autoridade, para que a gente tenha uma vida piedosa, tranquila. Essa é a vontade de Deus para nós. Agora, parte de uma vida de oração. Agora, Atos, no capítulo 4, nós temos nesse contexto algo que aconteceu com Pedro e João. Eles foram ao templo pregar a palavra de Deus, e na entrada do templo tinha um homem que era sempre levado para lá, um homem que não conseguia andar, e um dia esse homem é curado, e após a cura desse homem, as autoridades religiosas da época levantam uma perseguição contra aqueles irmãos, porque eles não queriam que eles falassem no nome de Jesus. Atos 4, no verso 7, diz assim: mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder, ou em nome de quem, vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores.
Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Então, mesmo em meio a um questionamento das autoridades, porque eles estavam pregando a palavra de Deus, nós vamos ver que a postura permanece sendo a mesma. Falando que o que eles estavam fazendo era pregando sobre Jesus. Foi para isso que Deus os chamou. O texto continua, vamos adiantar um pouquinho, quero ler a partir do verso 16. Perguntando, que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado, milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus, contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lhes tinham dito. E a gente vai ver qual foi a reação deles. Mas veja bem, esses homens estão fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus. Um milagre acontece. Em um momento eles ganham reconhecimento, mas em outro momento eles ganham perseguição. E o que eles fazem diante da perseguição? Eles estão sendo ameaçados. A vida deles está em risco. Eles foram presos por um tempo, foram detidos, né? O capítulo 5 mostra que eles serão presos, mas eles foram detidos, ameaçados. E são advertidos, olha, se continuarem falando no nome do Senhor, vocês serão presos. Olha o que eles fazem. Ouvindo isso, verso 24, eles relatam isso para os outros discípulos. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações, e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantaram, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem os diste. Fizeram o que teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Estende a tua mão para matar os nossos inimigos, para jogar uma praga neles. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Qual foi a postura diante de uma ameaça, de uma perseguição? Não falem mais o nome do Senhor. Vocês estão proibidos de falar. Eles dizem, nós precisamos obedecer a Deus. As pessoas às vezes perguntam, se levantar uma perseguição contra a igreja e você, pastor, não poder pregar mais, eu continuo pregando a palavra. Amém. Espero que não tenha perseguição dessa forma, mas a história do cristianismo são de 2000 anos de perseguição. E sabe de uma coisa? A perseguição não parou a igreja. Não parou. Agora, nós desejamos perseguições? Não. Na verdade, você vai ver o apóstolo Paulo orando, ou pedindo orações para que Deus desse livramentos. Quando Pedro foi preso, toda a igreja, Atos capítulo 12 registra isso. Herodes, ele prende algumas pessoas para maltratar e ele mata Tiago, irmão de João. Passa ele a espada, mata ele.
Você não tem tanto relato do que aconteceu, só sabe que Tiago foi morto. Herodes viu que aquilo que ele fez agradou os judeus, um interesse político. Ele mantém Pedro preso, e a Bíblia diz que a igreja incessantemente fazia orações pela vida de Pedro. E a Bíblia diz que um anjo foi lá na prisão e tirou Pedro lá de dentro. Sabe, nós podemos acreditar numa intervenção divina. E Deus intervém, Ele traz livramentos. Mas mesmo assim, os mártires que nós temos durante toda a história da igreja levaram a palavra. Independente, a mensagem do evangelho continuou. Agora, por que esses homens continuaram? Porque a consciência deles estava: nós não pertencemos a este mundo. Enquanto nós estamos aqui, nós temos uma missão. Avance um pouquinho comigo para Atos, no capítulo 5. Atos 5. Versículo 12. Os apóstolos realizaram muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluía também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Amém? Eles foram presos, mas um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os levou para fora. E disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá, com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temia que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para interrogá-lo pelo sumo sacerdote, que lhe disseram: temos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo eles isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele, e foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada.
Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens irem em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, vai fracassar. Mas o que eles faziam não era de origem humana, era de origem divina. Eles estavam respondendo a um chamado de Deus. Por que nada vai parar aquilo que a igreja vai fazer? Porque o que nós fazemos não é de origem humana. Há um Deus soberano que sustenta a sua obra. O verso 39 diz: se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Então, os apóstolos, eles são presos, são açoitados. Na verdade, agora eles estavam presos, né? Eles são soltos, mas antes são açoitados, são ameaçados a não falar em nome de Jesus. E o que os apóstolos fizeram? Pararam de pregar? O texto continua dizendo: os apóstolos saíram do sinédrio, alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados. Em Mateus, no capítulo 5, Jesus ele vai dizer que bem-aventurado nós somos quando nós somos perseguidos, porque da mesma forma perseguiram todos os profetas que vieram antes de nós. Todos os profetas que vieram antes de Jesus passaram por perseguição. Jesus passou por perseguição. Os apóstolos sofreram perseguição. A igreja primitiva sofreu perseguição. Durante 2000 anos de igreja, nós vamos ver vários relatos de perseguição. Agora, qual deve ser a nossa postura diante das perseguições? Como nós devemos nos portar como igreja? Como nós podemos fornecer solução para o mundo? Anunciando a boa notícia do Evangelho. Intercedendo, orando, levando a palavra de Deus. Nós precisamos ter essa postura como igreja, em saber como lidar com as coisas. Nós não pertencemos a este mundo. Eu queria finalizar lendo com você 1 Pedro, o mesmo Pedro que passa por essa perseguição aqui, ele escreve algo bem interessante. 1 Pedro, no capítulo 2. Toda a mensagem que ministramos tem um propósito: a salvação de todos os homens e levar pleno conhecimento da verdade. Amém? Então, porque você foi instruído a respeito dessa palavra? Para que você entenda, Deus ele deseja salvar todas as pessoas. Assim como você foi salvo, Deus deseja que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós não pertencemos a este mundo. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amém? Nós somos povo de quem? De Deus. Nós somos a nação santa de quem? De Deus. Amém? E a Bíblia diz que feliz é a nação em que Deus é o Senhor. Amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa, uma realidade da nova aliança. A nação que Deus é Senhor é você. Amém, gente? A nação que Deus é o Senhor não é o Brasil. Amém? Não é a Inglaterra, não é os Estados Unidos, não é a China. A nação que Deus é o Senhor é você. Porque alguém é do Senhor quando recebe ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Versículo 11. Amados, insisto que como estrangeiro. O que você é nesse mundo? Estrangeiro. E peregrinos no mundo.
vocês se abstenham dos desejos da carne, que guerreia contra a sua alma. Então nós temos um inimigo, o diabo, e existem desejos da nossa carne, que fazem guerra contra a nossa alma. A nossa guerra não é contra pessoas. Vivam entre os pagãos, as pessoas que não creem em Deus, de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Versículo 13: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. A minha submissão é por causa de quem? Do Senhor. Seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Ame os seus irmãos, tenha temor de Deus e honrem ao rei. A pessoa que escreveu isso aqui foi o Pedro, que andou junto com Jesus. Esse Pedro, ele vai morrer crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno. Eu sei que quando a gente prega uma mensagem sobre o amor aos nossos inimigos, sobre orar para aqueles que nos perseguem, sobre orar por pessoas em governo, mesmo que não seja um governo que eu sou contra ele, eu sei que muitas pessoas às vezes geram um bloqueio, porque muitos querem um cristianismo que atenda aquilo que você acha que é adequado. Mas viver em Cristo é um processo de renovar a mente, é de mudar a forma de pensar. Agora a palavra diz, nós lemos isso em 1 Timóteo 2, que quando você se posiciona da forma correta, o que você vai ter como consequência é uma vida tranquila e em paz. O mundo vai dizer para você, você depende disso para ter paz e vida tranquila. E Jesus está dizendo, você depende de mim para ter uma vida tranquila e em paz. Veja o que a palavra diz, vivam como pessoas livres, mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Não use a sua liberdade para ficar atacando pessoas, para ficar em roda murmurando contra pessoas, para usar a rede social, para ficar passando vergonha, para ficar defendendo político de estimação e depois passar vergonha. Essa é uma mensagem pastoral, tá, irmãos? Use a sua vida para salvar pessoas. Ah, pastor, mas na época de Jesus nem tinha rede social. Mas a instrução bíblica é a mesma, irmãos. É o comportamento, é quem você é, porque a internet esconde as pessoas e ela acha que pode falar o que quer quando está atrás da tela de um computador. Nós somos o mesmo. Atrás de um celular, ou é a mesma pessoa. E o cristão, aquele que segue Jesus, é aquela pessoa que abençoa. É a pessoa que ora por inimigo, que não ataca as pessoas, que entende que a sua luta é contra o diabo. Nós somos essas pessoas que andam em amor, que quando o inimigo tem fome, nós damos para ele de comer, e quando ele tem sede, nós damos para ele de beber. Essa é a nossa resposta. Amém? Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Versículo 18 diz, escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito.
não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. É aquele tipo de coisa que parece que você não queria que tivesse escrito na Bíblia, né? Essa relação de escravidão nessa época não é a mesma que foi vista no Brasil, mas era uma relação de trabalho, não tinha tantos direitos, mas não era como que se viu nas Américas, né? Mas ainda assim, irmãos, a Bíblia vai dizer, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. O cristão é bom até para quem é ruim. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pastor, isso que você está falando não parece justo. A Bíblia fala que é injusto. É louvável por motivo de sua consciência para com Deus, que alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por ter cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês forem chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Jesus não é fã de lacração. Quando viu a resposta, ganhou o discurso e perdeu o ouvinte. A resposta do crente é o amor. A outra face é o amor. Parece coisa de gente boba, mas o cristianismo para o mundo é coisa de gente boba mesmo. Jesus disse, não, passei alguns minutos. Se alguém fizer você caminhar 1 milha, vai 2 com ele. Se quiser te tomar a túnica, entrega a capa para ele. Dá a quem te pede. A gente ouve isso aqui, né? Parece que as palavras mais difíceis de se viver foram dadas pelo nosso mestre, né? Se alguém te ferir na face, oferece a outra face. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Ele deixou o exemplo. Não é um exemplo só para ser admirado, é um exemplo para ser seguido. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Coloque isso como meta de sua vida, eu não vou revidar. Toda vez que a gente sofre uma injustiça, seja ela a nível de nação ou a nível pessoal, nossa carne quer fazer força para se defender. Ah, mas eu não fiz isso, eu não estava... Não revida. Se você aprender isso, vai melhorar seu casamento. Você não precisa revidar. Não, eu não levo desaforo para casa. Não revida. Quando sofria, não fazia ameaças. Não ameaçava. Jesus morreu como um cordeiro mudo. Não ameaça. Estou sofrendo, mas eu não ameaço. Estevão, ao ser apedrejado, ele olha e intercede por aquelas pessoas que estavam apedrejando, dizendo: Senhor, não coloca na conta deles o pecado deles. Para não dizer que foi apenas Jesus que disse: perdoa, eles não sabem o que fazem. Estevão disse: não coloca na conta deles esse pecado de me apedrejar. E é interessante que as vestes de Estevão é deixado nas mãos de um homem chamado Saulo. Sabe-se lá o impacto que Estevão causou na vida de Saulo. Mas entregava aquele que julga com justiça. Diante de uma injustiça, o que eu faço? Entrego para Deus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Amém. Queria que vocês se colocassem de pé. E eu quero te convidar a orar por um tempinho. Mas nessa oração você não vai orar por você, essa oração. Você não vai orar pela sua família. Você vai orar pelos seus inimigos.
talvez você não tenha nenhum inimigo, né? Se você não tiver nenhum inimigo, você vai orar pelas autoridades. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós oramos. Nós sabemos que nós não pertencemos a este mundo. Temos um chamado para salvar as pessoas desse mundo. Nós cremos na eternidade, cremos em um corpo transformado, cremos em novos céus e nova terra. Nós sabemos que a vontade do Senhor é que a gente tenha uma vida tranquila, cheia de paz. Mas, Pai, nós queremos ser uma igreja de verdade mesmo, que ouve aquilo que precisa, que fala aquilo que precisa, que anda em amor representando Jesus. Nós oramos por aqueles que nos perseguem, Pai. Nós oramos por aqueles que perseguem a igreja do Senhor. Nós oramos, Pai, para que a palavra do Senhor possa chegar a essas pessoas. Nos dê a oportunidade de estarmos em contato com aqueles que perseguem. Levanta, Senhor, trabalhadores na seara do Senhor, pessoas que vão pregar a palavra para aqueles que se opõem à igreja do Senhor. Pai, no nome de Jesus, antes de tudo nós fazemos orações, súplicas e ações de graças por cada pessoa que ocupa um lugar de autoridade. E nós oramos, Pai, pela transformação na vida dessas pessoas, para que o Evangelho de Cristo possa chegar e pessoas sejam transformadas, Pai. Nós oramos pela igreja, Pai, em nossa nação. Nós oramos pela igreja mundo afora, Pai. Oramos para que cada membro do corpo de Cristo tenha a revelação de que nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo, mas ao mesmo tempo somos embaixadores, e o Senhor é aquele que concede os recursos. Eu oro para que haja proteção, Pai, nesse país, nesse estado, nessa cidade. Eu oro pelos governantes, Pai, para que vejam a luz do Evangelho. Nós não somos inimigos de ninguém. Nós não somos inimigos de presidentes, de governantes, de senadores, de deputados, de vereadores, de prefeitos, de ministros. Nós não somos inimigos de ninguém. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra o diabo. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós oramos, Pai, para que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei